Muito bem, a gente está aqui na Adega Cais do Porto e eu tenho esse vinho na minha mão. Esse vinho é a uva, é o vinho da uva Cabernet Sauvignon e da uva Taná e uva Merlot. É um blend, né? Ele é de Santa Maria, da região central do Rio Grande do Sul. E a enóloga me falou que esse vinho ele é um vinho vegano. Então eu estava conversando com o Peter, que é nosso cliente, nosso amigo, sommelier aqui de muitos anos, conhecedor de vinhos. Qual que é a diferença de um vinho, Pois Peter, é, normal para um vem a vinho grande pergunta, vegano? né? Como é que um vinho pode ser vegano se ele não utiliza nenhum produto animal? Ele é vegano porque ele não usa a clara de ovo para clarificar, a albumina sintetizada industrialmente, evidentemente, mas esse usa a clara de ovo. Então eles usam outros sistemas e aí então é chamado de um vinho vegano. Ok. Mas esse é o início de uma história dos veganos, que aí nós vamos falar de orgânicos, biodinâmicos e naturais, que é um assunto que está bastante em moda. Muitas pessoas confundem tudo, outros querem saber, outros acham que porque ele ser orgânico, biodinâmico ou natural, ou tudo isso, ele é um vinho superior aos outros. Então vamos abrir um pouquinho o leque dessa conversa, né? E não necessariamente seja um melhor que o outro, né? Não. São filosofias de trabalho diferentes. Técnicas diferentes de fazer um vinho. Exatamente. Uns com menos intervenção, outros com mais intervenção. Exatamente. A ideia é, nos orgânicos, biodinâmicos e naturais, o mínimo de intervenção do homem. Exatamente. Lembrando que terroir é terra, a gente tem que olhar para o chão para ver a terra, solo, que tipo de solo é, porque não é hidroponia uma videira, ela tem raiz de 8, 10 metros para baixo, então ela vai buscar o que tem lá no solo. A gente tem que olhar para cima para ver que clima nós estamos, se nós estamos num clima marítimo, num clima de serra, se nós estamos num clima continental, e nós temos que olhar para o lado, que é onde está a vinícola. Okay. Ou seja, a intervenção do homem, tanto na videira quanto lá dentro. Exato. Então, terroir é isso. Terroir, na verdade, é um conceito, né? É um conceito. Não tem uma tradução. Não, ele vem de território para os latinos, lá para o tempo de Roma. E no latim era território, passou para a França como território, como eu sou desse território. Aí vieram os monges beneditinos, estudaram, esquadrinharam a Borgonha, que é hoje o Grand Cru aqui, o Cru ali, o Village, tudo separado por eles. E são tudo classificações. E eles, inclusive, botavam a terra na boca para sentir se era mais salina, menos salina, para dizer que o terreno era aquele, que era a altura, tudo, esquadrinharam tudo e começaram a chamar de terroir. Botaram umas muretas e ali então começou a ter um vinho diferente do outro cara que era da mesma terra. E ele dizia, mas o meu também é da terra, o meu também é terroir. Mas não, mas o nosso terroir é diferente. Aí começou a história do terroir. Mas o terroir tem intervenção humana. E aí vem a história dos veganos, dos dinâmicos, biodinâmicos e naturais. Que é a intervenção do homem o mínimo possível. É que é a nossa conversa aqui, né? Qual que é, então, vamos começar, a diferença de um vinho que não é orgânico para um vinho que é orgânico? Bom, essa é a base de qualquer agricultura. Né? Tudo que não é orgânico usa pesticida. Pode-se colocar pesticida, pode-se colocar os produtos químicos para controlar pragas e até mesmo para ter produtos bonitos e visualmente palatáveis, né? Claro que o orgânico, nada disso se usa. Então já se usa aquele sistema de adubação natural, as pessoas têm lá seus cisternas, onde botam os restos de comida, tudo, ali se tem o gás butano para usar na cozinha, a sobra vira adubo, enfim, isso é um produto orgânico. Temos videiras orgânicas tranquilamente. Mas o vinho pode ser orgânico, somente vai para a vinícola e lá tem intervenção do homem. Lá eles botam corretivos químicos, lá eles corrigem a acidez, lá eles aumentam a acidez, lá eles aumentam a cor, eles tiram a cor do vinho, enfim, o mundo do enólogo acaba sendo uma caixinha de surpresa. Lembrando que para fazer um bom vinho, nós temos que ter o louco da videira, o cara que cuida de toda a parte do campo. Okay. O sábio, que é o cara das leis, contra rótulo, tem mais. O vinho é um dos produtos de bebida alcoólica mais controlados no mundo. Nós temos que ter um artista para fazer vinho, sim, que é o enólogo.
Que é o enólogo. E os poetas aqui, como nós, para sair falando bem do vinho. Ou mal do vinho, é verdade. Mas geralmente nós queremos falar bem. Quando eu não gostei, eu não falo. E ponto não. É isso aí. Mas voltando ao assunto que todo mundo está assim, muito palpitante, e até para não estender muita conversa, do orgânico, nós passamos para o biodinâmico. Exatamente. Essa é uma pergunta que muitos fazem aqui para nós, né? O que é o biodinâmico, ou o que é biodinâmico? Exatamente. Qual é a diferença? Bom, o biodinamismo começou... Então, tu vai dar para nós aqui a introdução a esse assunto, que isso vai continuar mais para frente, mas uma pincelada geral para a gente entender a diferença. E esse assunto vai ser interessante fazer uma degustação para quem queira. Exatamente. De orgânicos, biodinâmicos e naturais. O biodinamismo começou na França em 1930, 1940, mais ou menos, que os agricultores começaram a ver que o sistema de utilização de fertilização não, de produtos químicos, de agrotóxicos, começou a matar a terra. E eles começaram a ter dificuldade de produzir uvas boas, ou até mesmo não produzir naquela quantidade que eles gostariam. Então eles procuraram um filósofo e cientista da época, Rudolf Steiner, que era um austríaco, e ele, em 1925, já tinha uma filosofia que ele tinha criado, chamada antroposofia, no qual o homem faz parte do local que ele está, junto com a natureza. Então, tudo interage. Interagem os animais, interagem as plantas, interagem as frutas, interagem o clima, interage a lua, o sol. Então, tudo como sendo um só. Um só sistema. Um microsistema onde tanto os animais quanto o homem interagem para que aquilo seja o mais dinâmico possível. Okay. Portanto, o mais biodinâmico, sim, porque não se usava nenhum tipo de material de laboratório, material químico, que pudesse atrapalhar isso. Entendi. E aí, então, ele passou a trabalhar a terra dessas pessoas, desses agricultores, e começou a dar muito resultado. Claro que o biodinamismo tem algumas coisas que assustam um pouco. Eles têm, por exemplo, alguns suprimentos, como um chifre de boi com esterco dentro, que tem que plantar, botar junto com o vinhedo. Eles têm bexiga de bode com camomila, eles têm silica, eles têm uns preparados, que eles chamam. Teoricamente, isso vai dar algum efeito na produção da uva. Sim, junto com a história de colher na lua cheia, em determinados momentos não fazer a poda. Sim. Tudo de acordo com os astros e tudo de acordo com esse ecossistema que foi criado dentro dessa vinícola. Então nós teríamos no campo um vinho biodinâmico. Perfeito. Que pode não ser biodinâmico quando entra na vinícola. Porque quando entra na vinícola vem a mão do enólogo. Porque uma coisa é a produção da uva lá na ponta. Do louco da videira. Outra coisa é o artista do vinho. Que é a vinícola. Então pode ser que essa uva foi vendida por uma vinícola que vai fazer a vinificação daquela uva, que não segue essa filosofia. Normalmente se o louco da videira e o artista da cantina, né, da vinícola, são da mesma linha filosófica, evidentemente que ele vai continuar o trabalho. Certo. Onde o mínimo de intervenção possível dentro da vinícola. Sim. Não terá correção química. Nicolas Joly, que é o grande, talvez ainda, homem vivo ainda, talvez o grande propulsor do biodinamismo na França, no Vale do Loire, ele diz que o enólogo tem que lidar, o enólogo é um pintor, ele lida com a cor das tintas que a natureza deu naquele ano. Entendi. Então cada quadro vai sair diferente de um ano para o outro, porque não há correção de cor. Ok. Então essa é a ideia do biodinamismo. Jamais usar leveduras industriais, sempre as leveduras que estão no ambiente, que vêm nas cascas da uva, entendi, que na temperatura certa já começa o processo de... Eu até brinco com a história da feira no final do dia no verão. Sim, tem aquele cheiro de fermento. Sim, cheiro de feira. O que é aquele cheiro? É aquele cheiro justamente o fermento natural que está na casca do fruto, recebeu o sol, está maduro, começa o processo de podridão. O açúcar começa a se transformar, né? Transformar em álcool e estragar, entre aspas, se transformar. E eliminar o fruto. É o processo natural da evolução. E todos esses vinhos que são biodinâmicos dentro da vinícola recebem o selo da Demeter, que é um selo mundial. Esse selo não é brasileiro, esse selo é mundial.
Então vem uma equipe que faz essa avaliação. Faz a avaliação, desde o vinhedo até o... e permite ou não que se coloque... Se ele atinge os critérios. Aprovado pela Demeter. Esse é o biodinâmico. Ok. E o natural é um irmão do biodinâmico. Ele pode ser biodinâmico na base, ele pode ser orgânico na base, ou seja, no vinhedo, quando eu digo base é vinhedo, mas ele é natural quando entra na vinícola. Ele é necessariamente um vinho que não tem nenhuma correção humana. Sim. Eles apenas iniciam o processo, como disse um amigo que faz, eu sei quando começa, mas não sei nem quando nem como termina. Eu simplesmente deixo que a natureza faça o seu serviço. O máximo que eu faço é botar umas PET de gelo dentro, para não aumentar demais a temperatura. Dar uma para controlar um pouco. Mas nada muito técnico e nada muito cheio de... Pode sair muita coisa boa, né? Com certeza, se a base é boa, a terra é boa, a uva é boa, é só não atrapalhar que ele faz o sistema dele, a natureza produz. Vamos experimentar esse peral, então, da Velha Manso. Nós estamos convidados, nós vamos fazer uma degustação de orgânicos, biodinâmicos e naturais. Até quem queira, quem estiver interessado, vai entender na boca se tem diferença ou não tem, se gostou ou não gostou. A gente tem um WhatsApp que é do Grupo VIP, vou deixar aqui no link na descrição, para quem se interessar, entrar em contato ali com a gente. E aí a gente essa é só uma das muitas conversas que vamos ter do mundo. Não tem turma aberta para isso ainda, né? Mas a gente faz uma ideia. Hoje eu estava passando aqui para ir do centro, eu devia conversar com eles. Surgiu esse assunto, surgiu filmar, não tem nada preparado aqui. Nada, você sai tudo ao natural. Esse vinho aqui tá com uma cor bonita. É uma cor bonita. Esse aqui é um corte, Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, vinícola Velha Manso de Itaara. A Taná que entrou de intrusa aí no corte Bordalês. E é safra 23 esse vinho. Entrou de intrusa no corte Bordalês. Parece pouquinho. E, na verdade eram 5 uvas, né? O corte Bordalês tradicional antes da filoxera. Era Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e a Carmenère, eram 6. Carmenère. E a Malbec. Aí houve uma geada muito forte e a Malbec se perdeu no frio e não voltaram mais a plantar. Mas isso foi que Idade Média? Não, agora. Há pouco tempo. 1900 alguma coisa. Depois veio a filoxera e arrasou com tudo. Eles refizeram os vinhedos, mas já sem a Carmenère, que nunca se deu muito bem lá. Aí apareceu aqui no Chile como Merlot Tardia. É verdade, a história é interessante. Porque a Carmenère ela tem carmim, em francês, e é a cor vermelha das folhas. Quando ainda estão caindo as folhas, ainda o cacho está no pé. Eles chamam de Carmenère, chamavam de Merlot Tardia. Porque a Merlot normal é colhida em final de janeiro, início de fevereiro. E essa lá para final de março. Interessante. Gostoso o vinho. Muito bom. Bom vinho, ele não tem... Não se bebe vinho pela boca dos outros. Tem que provar, mas ele não tem aquele corpo excessivo. Não, ele provavelmente não tem estágio mais trabalho. Não tem estágio, não senti pelo menos. Fruta muita fruta, e preserva. E homenageia aqui no foto a Estrada do Peral, que é lá no interior de Santa Maria. Preserva toda a fruta, toda a essência, todas as tintas da natureza, sem que haja nenhum tipo de correção de barrica. É um meio corte bordalês mais a Taná, né? Ele tem na verdade, ele tem uma acidez firme, que nos traz um vinho bastante aplicado à harmonização. Gastronômico. Gastronômico. Porque a acidez, ela limpa o palato e prepara todo o corpo, toda a boca, toda a salivação, tudo para receber ou mesmo prato ou outro. É isso aí. É muito interessante. Muito bem, aí está. Esse aqui é o vinho Peral. A gente falou um pouquinho sobre vinho biodinâmico, vinho orgânico, né? Tem muito assunto para a gente tratar. E em breve vamos montar uma turma sobre isso aí. E o bom, gente, é que eu só estava passando por aqui, ninguém combinou nada. É isso que eu acho legal. A conversa saiu natural. Um grande abraço para todos.